A associação dos vampiros com o sangue é bem óbvia, assim como a associação dos vampiros com a morte. Mas nós hoje acreditamos que essa associação também é indissociável da sexualidade. Tão ao gosto do século XIX, que foi onde nasceu o livro Drácula, do Bram Stoker. Oi, eu sou a Nikellen Witter e, dando continuidade ao nosso simpósio virtual fantástico, Dissecando Drácula, eu vou falar sobre as raízes da conexão entre os vampiros e o sexo. Então, tira as crianças da sala e vem comigo. Bom, a presença dos vampiros no imaginário humano é bastante antiga. Ela vai aparecer mesmo em sociedades e civilizações ancestrais, como o Egito Antigo ou a Mesopotâmia. Agora, é interessante a gente pensar que nessa associação, né, dessas civilizações antigas, não se está pensando no Drácula, né, ou no vampiro do século XIX, ou dos nossos vampiros modernos, marombados, né, barriga tanquinha, etc. O vampiro antigo ele está muito ligado a um medo muito forte, que é o medo de que os mortos retornem. Não é à toa que mesmo em enterramentos pré-históricos, a gente encontra corpos amarrados, né, com a ideia de que, por favor, esse morto não pode voltar. Por outro lado, a gente também vai ter diversas tradições que tentam dar uma característica demoníaca, né, à possibilidade de uma morte numa hora não esperada. Veja bem, a ideia é que normalmente se morre por algo violento, mas no momento em que se começa a pensar, né, na morte das crianças como uma tragédia e como algo possivelmente evitável, uma das figuras que vão aparecer são os demônios sugadores de sangue de crianças. E essa é uma das primeiras imagens que nós temos da figura vampírica, né? E nas tradições mais antigas, né, o primeiro demônio a ter essas características vai ser alguém que você certamente já ouviram falar, que é a Lilith. Então, a Lilith, dentro da tradição caldaica e da tradição hebraica, ela era a primeira esposa de Adão, né? Ela foi criada do mesmo barro que Adão e, portanto, ela se julgava igual a ele, o que nem Adão nem Deus consideravam. A partir disso, né, e a não obediência dela ao Adão acaba se materializando no fato dela se recusar a ficar por baixo dele sempre, né, nas relações sexuais, ela acaba sendo expulsa do paraíso, né, porque é uma mulher insubmissa. Ela acaba indo viver com o Lúcifer, né, o anjo caído, que é tão machista quanto o pai criador dele, e também a relação não funciona. A Lilith acaba largando o Lúcifer e passa a andar, né? Vejam bem, como ela foi criada antes da queda de Adão, ela ainda é imortal, né? Ela não perdeu o dom da vida eterna, que o Adão depois perderá junto com a Eva. Então, a Lilith, ela acaba atraindo depois uma figura que é o anjo Soriel, que é um anjo considerado o anjo da compaixão, dentro desses textos que são textos apócrifos, não estão no conjunto que nós conhecemos como Bíblia, e ela e Soriel passam a ser demonizados por aquelas civilizações daquela região mesopotâmica, tanto ela quanto os filhos. E ela vai ganhar, então, nas suas representações, asas semelhantes às dos morcegos, assim como dentes, e passa a ser culpabilizada por essa ação antimaterna. Eu tinha falado no outro vídeo, né, sobre a figura antimãe da Lucy mordendo crianças. Então,
essa tradição é muito antiga, né, desse demônio feminino, sugador do sangue de crianças e que leva à morte. A ideia está dentro, né, de um universo imaginário de que a mulher é o receptáculo da vida, mas também é aquela que traz a morte, e no caso, né, as mulheres demoníacas seriam essas que, não obedientes, passam, ao invés de gerar filhos, matar os filhos das outras. Né? Essas tradições se mantêm em alguns lugares até hoje, né? Inclusive com a ideia de que eu lembro de passar verões na ilha de Florianópolis e uma vizinha que era mulher de pescadores, uma senhora já bem idosa, nos dizendo que colocasse, dizendo para minha mãe que colocasse a chave na fechadura para as bruxas que se transformavam em mariposas não entrarem e sugarem o sangue nosso. Nós éramos as crianças, né? Isso faz muitos anos. Mas só para vocês terem uma ideia de como as tradições ainda mantêm essa ideia. Então, essa figura inicial do vampiro, ela vai ser vagamente humana, quase sempre feminina e ligada à mortalidade de crianças e também de animais. Né? Então, era uma forma de se explicar a mortalidade dos animais. Isso vai virar um problema mais adiante, quando no final da Idade Média, início da época moderna, né, século XV, quando se começa a perseguição às bruxas, essa é uma das acusações, né, de que elas, então, sugavam o sangue das crianças, levavam essas crianças à morte. Veja bem, não há uma descrição vampírica das bruxas, tá? Mas é essa figura visível ou não invisível que suga o sangue, né, ou leva para uma missa sombria em honra do demônio e corta a criança para, né, colocar o seu sangue, usar a gordura como forma de voo noturno, etc. Bom, aí é outro, né, espaço imaginário. Mantém-se a ideia de sugar o sangue, mantém-se a insubmissão aos homens, mas a submissão ao diabo, que é o caso das bruxas, mas de qualquer forma ainda se está muito conectado com o feminino. Nós temos ao longo do finalzinho da Idade Média e da época moderna, 3 figuras históricas que acabam dando mais substância a esse mito do vampiro e essa ligação com modelos de sexualidade, em geral, sexualidade predatória ou, né, uma crueldade sanguinária espetacular, né, mostrada para todos. Claro que o mais conhecido de todos é o Vlad Tepes, né, o Vlad Dracul. Há uma quantidade de discussões se o Vlad Tepes é ou não, né, parte dessa, foi usado, né, pelo Bram Stoker como sua principal inspiração. Alguns dizem que não, ou que ele usou um livro ruim, pessimamente traduzido. De qualquer forma, ele traz o nome, né, Drácula, filho do dragão, que ele pega um livro de tradução ruim para o filho do demônio. Né? Mas a gente não pode esquecer que ainda nesse período, o Vlad Tepes ele é um herói, né, no leste europeu. É um herói da cristandade, inclusive condecorado pelo Papa. Né, porque todas as crueldades que ele fez, pelo menos em maioria, que não foram contra o povo, e contra o povo não, né, naquela época não contava muito, afinal o povo era dele, pertencia a ele, né, a crueldade dele era exercida contra os muçulmanos e, portanto, era absolutamente razoável, né, dentro da mentalidade da época. Mas, né, aí deixamos de lado essas discussões e vamos colocar que sim, o Vlad Tepes acaba marcando,
né, o imaginário por conta das suas histórias, e que algumas dessas histórias, inclusive, vazam para fora do leste europeu. Né? Ele era o príncipe da Valáquia, uma região próxima à Romênia, né? Que hoje compõe a Romênia, mas próxima à Transilvânia, que foi uma das regiões que depois ele conquistou e dominou. E o seu gosto por empalar os inimigos, né, que é enfiá-los dentro de uma estaca, e algumas vezes, inclusive, encher a taça com sangue e beber para assustar a população, acaba ficando bastante forte no imaginário popular. A outra figura já é um pouco menos conhecida, é o Gilles, ou Gilles de Rais, né, um nobre francês. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Essas três figuras que eu vou comentar aqui são nobres, tá? São ricos e, né, que tinham vastas terras sob seus domínios. O Gilles de Rais, ele foi companheiro de armas da Joana d'Arc, antes dela ser queimada como bruxa, e aí tem uma série de interpretações, a gente vai achar livros que diziam que ele era um tanto apaixonado por ela, outras de que ele se convence que ela era demoníaca e para reencontrá-la ele acaba passando a cultuar o diabo e não Deus. Bom, são vários livros e interpretações sobre o fato, mas o que a gente pode, né, afirmar é que o Gilles entra para a história como um dos primeiros grandes serial killers. Ele faz desaparecer meninos e meninas em números que a gente conta por centenas, na região que pertencia à sua família, na França. Sabe, ele nas suas confissões, né, a gente tem que lembrar que foram sob tortura, mas ele fala então de missas sombrias em honra do diabo, em torturas sexuais e terminando com o assassinato desses adolescentes. Então a gente vê aí já algo que vai impulsionar o imaginário a colocar essa conexão entre uma sexualidade desviante, a crueldade, né, própria de um ser demoníaco e, né, a orgia do sangue de uma forma em que ele é consumido, né, para marcar esses elementos tanto sexuais quanto de perversidade, tá? E a terceira figura também é razoavelmente conhecida, pelo menos eu imagino das pessoas que circulam por um canal como o Fantástico Ursos ou como o Terra Incógnita, é a figura da Condessa Elizabeth Bathory, que acaba sendo uma figura que também se torna famosa por sua crueldade, né, por ter matado, torturado inúmeras das suas criadas. Conta-se que ela fez sumir também uma grande quantidade de moças e que, além de beber o sangue, morder, arrancar a carne, ela usava o sangue dessas moças para se banhar e manter, né, uma juventude e uma beleza pela qual ela foi conhecida e reconhecida durante muito tempo. A condessa acabou sendo emparedada dentro do próprio castelo, né, depois que foi descoberto a sua rede de assassínios, né, dentro das suas terras. Mas vejam, todos eram nobres que usam, de alguma forma, a sua região como um pasto de morte, de consumo, em que os corpos das outras pessoas, das pessoas mais pobres, principalmente dos jovens, não é visto como algo ou alguém que mereça algum tipo de consideração ou de respeito por parte desses nobres, né? Então, assim, apenas quando isso se torna perto de fazer com que a população se revolte contra o resto da elite, é que essa elite acaba agindo contra essas figuras que estavam ali, né,
se refestelando na possibilidade de comer, de devorar, né, esses que estavam sob a sua proteção, mas também que lhe pertenciam. Né? E aí eu acabo lembrando imediatamente da terceira temporada do Castlevania, né, da Netflix, aquele anime, em que aparecem as vampiras, né, entre elas a Carmila, que é uma figura que está dentro, né, de um dos livros mais interessantes sobre vampiros e que retoma essa figura da vampira mulher, mas junto com a ideia de sexualidade desviante, né, e elas estão pretendendo organizar um curral de humanos, né, onde os humanos se reproduziriam e elas se alimentariam. Então vejam, nós temos aí uma longa tradição de uma elite que se alimenta dos pobres, né? Como o Fábio comentou no vídeo dele, né? E como aparece também esse medo do excesso da população dos pobres que o Alexander comentou no vídeo dele sobre as epidemias. Né? Aliás, isso é uma das coisas que vai aparecer, inclusive na ideia de eugenia, né? De que era necessário diminuir a quantidade de prole dos pobres, né? Os proletários, a quantidade de prole, porque é uma prole que acabava sufocando a melhor das proles, prole eugênica, que vem das classes superiores. E aí nós temos todas as ideias, né, de eugenia da final do século XIX e início do século XX, nesse sentido de tentar limitar a quantidade de proliferação, né, dessas classes subalternas, também chamadas por muitos naquela época de classes perigosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como dos outros, e a próxima rodada vem no meu canal. Até lá, tchau!